Nós vamos aqui conversar hoje com a Natália Steindler. Ela trabalha com a questão da sociologia urbana e é uma das pessoas que vão ajudar um pouco nessa reflexão que nós estamos construindo de como tirar a logística fora da caixa. Como sair um pouco desses aspectos técnicos e envolver um pouco a questão humana nessas discussões. Natália, muito obrigado de estar aqui com a gente. E eu queria que você começasse falando um pouco quem é a Natália e como a questão da sociologia urbana permeia a sua trajetória de vida. Bom, primeiro também quero agradecer o convite. Eu acho que é muito importante esses momentos que possibilitem a reflexão entre a técnica e o humano, né? Eu acho que são momentos que a gente pode enriquecer mais as visões de mundo e as visões em relação ao transporte, à logística. E eu começo dizendo que eu trabalhei um tempo na empresa pública de transporte e circulação em Porto Alegre. Trabalhei 4 anos lá na área de educação para o trânsito. Então esse trabalho me motivou a pensar, né, o que está por trás, o que motiva as pessoas quando estão circulando, né, a estabelecerem relações sociais. Ou seja, como é que as relações na circulação se dão a partir do ponto de vista de que são relações sociais. Então, a partir disso, desse trabalho que era desenvolvido mais buscando a questão da mudança do comportamento, né, eu me interessei por pesquisar, então, que comportamento é esse? Que práticas são essas que se estabelecem no espaço público? E aí que começou toda uma vinculação maior à área da circulação, à área de transportes, à área de mobilidade, né? Então, fiz várias pesquisas enquanto era graduanda, né, em ciências sociais. Depois, no mestrado também, mestrado em sociologia, comecei a desenvolver trabalhos de pesquisa, né, tentando entender como que as pessoas se percebiam na circulação, como que entravam em relação com os outros, né, e que movimentos de ressignificação elas faziam em relação ao espaço de circulação. Então, foi aí que eu realmente comecei, digamos, a trabalhar com as questões de sociologia urbana, né? Então, as relações sociais no espaço urbano. Aí tem uma questão, porque em logística acontece muito, em transporte público também, mas eu vou falar um pouquinho mais em logística, que o espaço é público, mas os negócios são privados. E aí uma série de, por exemplo, pequenas empresas, pequenas lojinhas, que tem que compartilhar alguns espaços para poder fazer carga e descarga, para poder receber suas mercadorias. Uhum. Como que dá para se trabalhar um pouco essa questão do respeito dos espaços públicos para garantir a circulação de todos os envolvidos, mas também maximizando a questão individual, privada de cada um? Sim. Uma ideia? Sim. Então, tem estudiosos que dizem que o espaço público no Brasil, na verdade, ele nunca se formou como espaço público, né? Porque sempre, mais ou menos, acabou sendo privatizado, né? Pelos usos, pelas apropriações, né? Então, eu acho que o principal é cada vez mais, principalmente por parte do poder público, né, ele demarcar que são áreas de circulação e áreas em que todo mundo tem acesso, né, e que tem que regular isso, que tem que estabelecer limites também, né, de circulação, limites de parada, ou seja, organizar isso de forma a que essa compreensão se dê. Entretanto, se a gente for pensar do ponto de vista das ciências sociais, eu gosto muito acho que o Roberto da Mata, que é antropólogo, ele traz uma coisa interessante, né? Que contribui para a gente entender um pouquinho por que essa apropriação privada do espaço de circulação. Ele discute, então, a questão
da relação que existe de oposição entre a rua e a casa, o espaço público e o espaço privado. E o que ele vai analisar? Que a nossa sociedade, as pessoas se comportam na rua da forma como elas se comportam em casa. Então, elas vêm para a rua a partir de toda uma relação que estabelecem na casa, inclusive uma relação de hierarquia, né? Uma relação ainda ligada ao período nosso colonial, em que tinha, né, o patrão, o chefe de família, hoje o chefe de família, enfim. Então, mesmo que os papéis tenham se alterado um pouquinho, essas relações hierárquicas ainda acabam se manifestando no espaço da rua. E ele diz uma coisa que eu acho que é interessante, que dependendo da pessoa, esse espaço da casa pode ser maior ou menor. Então, o meu quintal é maior ou o meu quintal é menor, sabe? Eu ocupo mais espaço, eu ocupo menos espaço. Então, essa discussão sobre os limites, né, e o veículo particular, por exemplo, é outra questão. O veículo particular, ele é um bem privado, mas ele é para ser utilizado num espaço público, então tem que ter limites desse uso também, né? É privado até o momento em que eu saio para a rua e estou num espaço público, né? Isso é bem interessante, a sua colocação. Em alguns locais, principalmente onde tem atividades atacadistas, é comum você ver em ruas, por exemplo, na região próxima do Mercado Municipal de Fortaleza, ou no próprio Mercado Municipal de São Paulo, áreas das calçadas sendo ocupadas para carga e descarga da loja da frente. E aí Sim. Tem essa questão do público-privado. Mas, olha, eu estou na frente da minha loja, então eu descarrego aqui. E eu acho que tem uma questão também interessante, que assim, nós nos movemos a partir de representações que a gente constrói sobre o espaço no qual a gente circula. Então, a gente chama de representações sociais. E as representações sociais, elas são as formas de viver, as formas de sentir, as formas de pensar, que vêm de fora, nós internalizamos, né, e nos preparam para a ação. Então, o espaço de circulação e o trânsito, normalmente no Brasil, ele está associado a representações sociais de movimentos de veículos, e não movimentos de pessoas. Historicamente foi movimento de veículos, né? O Código de Trânsito Brasileiro, a partir de 98, que ele traz o pedestre, o passageiro, o ciclista como também responsáveis pela circulação, né? Então, claro, a apropriação privada, ela vem muito daí também, né? A representação que a gente tem é que, bom, eu posso ocupar aquele espaço, né? Ocupar o espaço, inclusive, da calçada. Por quê? Porque a calçada não é vista como espaço de circulação. A via é vista como espaço de circulação prioritário, e não a calçada. Então, a calçada, ela vem sendo colocada nessa discussão sobre circulação, né? Mas que, historicamente, ela não foi. Qual é o espaço de circulação? A via. Por quê? Porque a circulação está associada a veículo. Então, o espaço da calçada acaba sendo ocupado por veículos, né? Pela mesma lógica. Ou seja, uma extensão da via quando se trata de veículo, né? Entretanto, o pedestre não faz a mesma coisa em relação à via. A via não é uma extensão da calçada quando se trata dele atravessar a rua. Entende? Eu acho que essa questão é uma questão que eu gostaria até de destacar, porque hoje a circulação na cidade está ficando insustentável. Então, se nós não mudarmos a relação com a via e com a calçada, nós não conseguiríamos manter minimamente as atividades que temos hoje na cidade. E é interessante porque em outros lugares do mundo, onde essa relação que tem a ver, como você disse, do da mata, questões culturais, você tem um respeito muito grande pelo espaço público. Então, me parece que uma das soluções é discutir nos ambientes dos quarteirões, das regiões, o que calçada e que via nós queremos. Porque aí cada um tem que se posicionar e abrir o espaço, e eu digo isso principalmente pensando na questão da logística urbana. É lógico, dos passageiros também. Mas quando eu olho para a logística urbana, eu acho que aquele quarteirão, aquela região, teria que se organizar de tal forma de se ter uma gestão coletiva desse espaço público.
Não é necessário, por exemplo, em alguns códigos de obras, que você tem que reservar determinado trecho de calçada para uma vaga de estacionamento para cada ponto comercial. Você pode muito bem, se houver um consenso naquela região, criar um espaço de estacionamento comum para todos, claro, compartilhado e vivenciado. Então, eu acho que essa é uma questão que eu destacaria aí da nossa conversa. Organizando horários, né? Dá para fazer isso tranquilamente, é verdade. Mas isso implica no compartilhamento desse espaço, né? Eu acho que a palavra é o compartilhamento. Que é o mais complicado. E você discute bastante nos seus trabalhos a questão do conflito dessa circulação. Sim. Compartilha com a gente um pouquinho dessas críticas. Não, que a ideia de conflito, ela vem de um autor brasileiro que eu gosto muito, que é o Eduardo Vasconcelos, né? O Eduardo Vasconcelos, ele diz que o conflito ele é inerente ao uso do espaço de circulação. Aí ele fala, então, do conflito físico e do conflito político. O conflito físico, que é mais fácil da gente identificar, né, seria aquele que a gente está conversando, né? Duas pessoas não ocupam o mesmo espaço, dois veículos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Então tem que ver formas de administrar esse conflito físico. Aí uma das formas seria, por exemplo, isso que a gente estava conversando agora, do compartilhamento, os espaços de estacionamento rotativo, né? Enfim. Mas ele também fala do conflito político, que é um conflito que está associado aos interesses que a gente desenvolve ao circular e que a gente desenvolve dependendo da maneira como estamos circulando. Então, se somos pedestres, somos motoristas, somos passageiros, em cada uma das formas de circulação a gente vai desenvolver interesses, né? E esses interesses, então, eles se modificam ao longo do dia. Bom, na medida em que eles vão se modificando ao longo do dia, né, fica difícil atender a esses interesses todo o tempo, tá? Então, assim, esse conflito de prioridade, digamos, de circulação, né, é um conflito que para ele também tem que ser administrável. Mas primeiro tem que haver o reconhecimento de que esse conflito existe. Né? E muitas vezes a gente não reconhece. Na administração do espaço, no planejamento desse espaço, se considera muito mais o conflito físico do que o conflito político. O conflito político ele não é tão investigado, ele não é tão pensado, ele não se planeja tanto em cima dele. Esse termo político, eu acho que é bem interessante, voltando sempre para a questão da logística urbana, e quando nós pensamos nos diferentes atores do processo. Eu estou entendendo que o político é como um papel político de cada ator. Né? Que no trânsito se traduz como usuários. O usuário. E no caso do transporte, da logística urbana, chamado stakeholders ou interessados. E uma das soluções que se traz é fazer a entrega urbana noturna. A entrega urbana noturna por quê? Porque nesse momento, os outros seres políticos, que são os pedestres, os automóveis, não estão interessados no uso. Então aí você fala, não, então eu vou para um outro espaço que eu vou poder circular à vontade. Só que a gente esbarra em outras questões. Porque você tem um morador que em outros momentos ele quer dormir, quer descansar. E tem outros conflitos, por quê? Eu quero dormir à noite, então eu não quero um caminhão na porta da minha casa, mas eu quero de manhã comprar o pão na padaria que precisa do trigo que o caminhão está entregando. Então, essas relações, elas não estão explicitadas e, pelo que você está colocando, seriam relações de poder que precisam ser organizadas junto aos diferentes atores políticos. Exato. E para que sejam organizadas, tem que se chegar a consensos, mas estabelecidos entre esses atores. Né? Eu não vejo muita possibilidade de, vindo de fora, estabelecer a solução para isso. Mas eles têm que chegar no consenso do que seria mais adequado naquele espaço. Né? O morador tem que ser ouvido. Ou seja, no caso que tu citaste
da entrega, né, noturna e tal. Então, assim, mas a primeira questão eu acho que é importante é o reconhecimento de que existem conflitos. Porque só aí a gente pode tentar uma política de administração desses conflitos. Tá? E não imaginar que a cidade ela atende a todos, tá? E que as soluções vão se dar sem essa administração de conflitos. Então, essa eu acho que é uma questão importante. Assim. A segunda também, que nós estávamos conversando hoje de manhã, né, com o grupo do pessoal ali do laboratório, é que a própria administração de conflitos é um ato de cidadania. Então, o caráter político também da circulação está em que, quando a gente administra os conflitos, a gente se desenvolve como cidadão também. A gente consegue aprender a compactuar, a abrir espaço, a ceder, né? a negociar de que horário é tal horário que eu necessito daquilo. Ou seja, essa forma de estar na cidade administrando conflitos é muito importante para a cidadania, é muito importante para a gente aprender a ser cidadão também. Né? Então tem esse caráter assim, de cidadania que existe na circulação e a gente tem que considerar isso de forma muito marcante. Né? E qual seria o papel do Estado, local, municipal, nessa gestão do conflito? Como é que você acha que ele pode tratar ou ele deve tratar? Bom, eu acho que a primeira questão para administrar esses conflitos é que o próprio poder público, nos órgãos que tratam das questões de mobilidade, né, reconheçam que para planejar a cidade, na circulação, é necessário entender que existe um conflito e que esse conflito também tem um caráter social e não apenas físico. Acho que essa é a primeira questão. Porque normalmente, e aí a gente volta ao início do bate-papo, normalmente não se provoca a união entre a técnica e o social. Né? Então a solução passa pela técnica, mas se esquece de que tem um social que ele não necessariamente ele vai se adequar àquela técnica. Muitas vezes ele não quer se adequar àquela técnica. Então ele também tem que ser ouvido nesse sentido. E o caráter político da circulação, os interesses políticos na circulação estão relacionados a esse caráter social da circulação, né? E não ao caráter técnico. Então, juntar isso. Você sabia que a grande maioria dos projetos pilotos bem-sucedidos em logística urbana não se perpetuam como projetos efetivos? Tem uma série de projetos pilotos experimentados no mundo inteiro que depois que deixam de ser pilotos, a grande maioria, quase a totalidade, eles não são implementados. E o que você falou me despertou para o seguinte: no momento que você faz o piloto, você isola todas as questões das relações sociais daquele processo e faz uma intervenção técnica, todinha monitorada. No momento que você coloca esse projeto, depois do piloto, para rodar efetivamente, ele vai para o ambiente social. E aí ele não consegue ter a adesão da sociedade. Esse é o grande problema de querer resolver a questão só com a técnica, coisa que a logística urbana não está conseguindo fazer mais. Porque ela pode alegar que é extremamente racional, o exemplo da entrega urbana noturna. Eu faço a entrega noturna, é racional, aumento a produtividade da minha frota, tem todas as questões de solução. No entanto, eu faço num bairro que a comunidade se mobiliza e não permite a circulação. Aí, falando o seguinte, esse binômio do início da nossa conversa, da técnica e do humano, ele permeia a formação do profissional. Você é educadora, eu sei que você tem uma visão humanista num ambiente de um curso técnico de transporte, de engenharia, então você já carrega um fardo difícil, que é trazer a questão do social para dentro do ambiente extremamente técnico. Mas o objeto da nossa conversa é exatamente sair da caixinha da técnica. Então, como é que você acha que tem que se tratar a formação de um engenheiro, de um urbanista, de um planejador,
para conseguir vencer essas questões que estão mal resolvidas? Bom, eu acho que se trata da mesma forma que se trata a formação de outros profissionais. Primeiro perguntando para que está se formando aquele profissional, né? Para atuar no que e para transformar ou manter o que, né? Isso a gente pode pensar em todas as áreas, né? Mas especificamente na área de transporte e de logística, a gente tem que pensar que a área de transporte ela lida com a produção e a reprodução da sociedade, né? Então, esse profissional que vai estar se formando, ele pode agir mais em produzir a cidade, tá? Intervir mais para um outro tipo de produção em alguma medida, ou ele simplesmente pode reproduzir o que está aí e colaborar para que o que está aí, socialmente falando, se reproduza, né? Então, eu acho que a primeira questão assim, que deve nortear, do meu ponto de vista, a formação profissional é essa, assim, perguntar, bom, qual é o objetivo, né, que a gente tem de formar esse profissional? O que se pretende com esse profissional, né? E depois, dentro dessa formação, porque com essa pergunta a gente já começa a entender assim, que nós não vivemos numa sociedade técnica, nós vivemos numa sociedade humana, nós vivemos numa sociedade, né, que precisa... Sim. Vivemos uma sociedade humana. Uma sociedade, a sociedade dos homens, né, precisa estabelecer pactos, precisa estabelecer acordos, precisa ser feliz, precisa se relacionar bem com o outro, provocar encontros, né? O transporte provoca isso, né? Ou não, ou desencontros, ou conflitos. Então, eu acho que a primeira questão é assim, esse profissional está se formando para fazer o que nas cidades? Especificamente do ponto de vista do desenvolvimento social daquela população, né? E com isso, então, acho que ao longo do curso, né, é possível começar a trazer mais questões filosóficas, inclusive, da existência desse homem, né? Ou seja, quem é esse ser social que a gente está, para o qual a gente está trabalhando, né? Mas é muito difícil a gente ir contrário a algumas tendências. A tendência, uma delas é a do mercado de trabalho, que demanda extremamente, demanda muito a questão do técnico. Hoje um profissional muito técnico, principalmente nessa área de gestão de dados, data science e tal, tem uma chance muito grande de ir para o mercado. Em contrapartida, quando vamos para os outros níveis de gestão maiores das empresas mesmo, a questão técnica é mais esquecida, é mais minimizada e é trazido essa questão da relação das pessoas. No ambiente da empresa, isso já é administrado. A questão nossa hoje é, na cidade isso não é administrado. E não é muito claro, por ser decisões coletivas, quem é o profissional que tem condições de mexer com isso. A gente podia voltar a uma questão que é a ideia de modernidade, né? Porque o projeto de modernidade, lá quando foi concebido, né, a partir do Renascimento, as ideias iluministas, enfim, ele implicava em dois caminhos, duas vertentes, né? Uma que seria o desenvolvimento técnico e tecnológico, né? E o outro que seria o desenvolvimento filosófico do homem. O homem como um todo, ele avançou muito no desenvolvimento da técnica, mas menos no desenvolvimento filosófico, né? Sim. Então a gente pode pensar assim, bom, nós hoje, se a gente não começar a se preocupar também com a questão filosófica da nossa existência, nós vamos adoecer. A gente acaba entrando num triturador de carne o dia todo, e o transporte acaba muitas vezes sendo um triturador, porque tem pessoas que são transportadas de maneira até inumana, né? Chegam moídas em casa, literalmente moídas em casa, e no outro dia tem que acordar e novamente entrar no triturador, né? Então, essa questão toda da reprodução da sociedade através do transporte
eu acho que é uma questão que necessariamente deve começar a pautar mais a formação profissional, né? Mesmo alguns ambientes que valorizam muito a questão da técnica, fala-se hoje muito em indústria 4.0, sociedade do conhecimento, inteligência artificial, começam já movimentos nessa linha. Hoje você tem no Japão uma série de discussões sobre a chamada indústria, da sociedade 5.0, que é, vamos dizer que essa inundação de questões tecnológicas, o homem sobrevive, né, aos robôs, à inteligência artificial e tudo, e aí ele vai ter que ser homem. Então a discussão da sociedade 5.0 é como é que o homem pode usar toda essa estrutura em benefício próprio. Mas isso é muito difícil de você transmitir para o jovem no seu processo de formação, que ele enxerga a perspectiva de sucesso profissional imediato e relega um pouco a questão da dimensão humana, para não dizer relega muito. Existe uma experiência interessante numa universidade da área de engenharia, que faz um trabalho junto a alunos formados, no último ano, para projetar um sistema de coleta de lixo bem eficiente dentro de um condomínio de casas de alto padrão, com todos os elementos de técnica, com processos de otimização, e fazem as escolhas da localização dos pontos ótimos das caixas coletoras de lixo, e dão a solução de menor custo e de melhor nível de serviço. Ao término dessa solução, esse trabalho é feito em grupo. Os alunos discutem entre si e entre os diversos grupos definem a melhor solução para o condomínio. Perfeito. E aí eles são levados a uma reunião de condomínio para apresentar o projeto e para convencer aqueles donos de casas de alto luxo que vão ter que ter na frente da sua casa uma lata de lixo coletivo. E aí a nota é proporcional ao grau de convencimento e o quanto isso sai do ponto ótimo da solução. Essa é uma forma que o professor usou para mostrar que a solução técnica precisa dessas relações sociais. Na logística urbana, nós estamos vivenciando isso. Na minha opinião, as empresas que estão trabalhando com a questão, elas fazem o melhor projeto técnico, mas elas esquecem essa questão do coletivo. Você misturou um pouco também história, né? Porque você estudou bonde e tal. Fala um pouquinho para a gente como é que entra a questão histórica nessa discussão. A escolha pelos bondes foi para tentar entender como que os espaços de transporte, os espaços de circulação, eles podem contribuir para o desenvolvimento da individualidade do homem. Tá? Pensando o seguinte, por isso que a gente pode até relacionar com o que a gente falou anteriormente. Existe a noção de indivíduo e a noção de pessoa. Tá? Normalmente, sociedades mais desenvolvidas, elas trabalham mais com a noção de indivíduo do que com a noção de pessoa, porque a noção de indivíduo ela é universal. Então, o indivíduo ele é único, mas ao mesmo tempo ele é igual aos outros. A pessoa não, a pessoa ela vai necessariamente estar dentro de um feixe de relações. Então, no espaço público brasileiro, normalmente a gente vai para o espaço da rua, espaço que é público, né? A gente vai como pessoa e não como indivíduo. E a gente trata o outro como pessoa e não como indivíduo. Tem meios de transporte que eles possibilitam uma individualização maior ou menor. Então, se pegar, por exemplo, o veículo particular, ali dentro, aquele indivíduo, ele é uma pessoa X, uma pessoa determinada, né? E ele não precisa se alterar para isso. Não precisa se modificar, não precisa sair do seu estado de pessoa ali dentro do carro, porque ele está protegido por aquele carro.
Entretanto, quem está a pé ou quem está utilizando o transporte coletivo necessariamente vai entrar em contato com o outro de uma forma muito mais próxima. Ao entrar em contato com o outro, né, ele se obriga a tratar o outro como indivíduo e a se individualizar também. Senão ele vai ser tratado como pessoa, e vai tratar como pessoa, e aí o conflito vai ser muito maior. Então, eu pensei, bom, em que espaço do transporte eu poderia estar pesquisando sobre isso? E eu escolhi os bondes, porque foi o primeiro espaço mais democrático de transporte que nós tivemos no Brasil, né? O bonde, todo mundo andava de bonde, né? E existiam vários tipos de bondes também. Então, nesse lugar, necessariamente, e a literatura mostrou isso, havia um contato físico, havia uma aproximação física. Tá? E, ao mesmo tempo, essa aproximação física, que as pessoas não estavam acostumadas, acabava provocando distanciamento psíquico, como forma de se proteger daquilo. Quando o homem se distancia psiquicamente como forma de se proteger, ele se individualiza, porque ele tem que se pensar nisso. No contato com o outro, ele tem que se pensar. Então, os bondes, a tese foi essa, né? Eu trabalhei isso na tese, na área de planejamento urbano, que os bondes contribuíram para o desenvolvimento das cidades, mas também para o desenvolvimento do indivíduo. No momento em que ele provocava esses encontros e, ao mesmo tempo, um distanciamento, uma reserva. Isso me lembrou que os trens ingleses aboliram aquelas cabines onde sentam 6 pessoas, 3 de frente para 3, e passaram a ser todos 2 cadeiras olhando para frente, por causa da dificuldade da relação entre as pessoas. Sabe que o Walter Benjamin, ele diz isso, analisando a questão da modernidade, ele diz que logo que entrou o transporte coletivo, isso em cidades europeias, né, as pessoas tinham dificuldade de sustentar o olhar. Porque sustentar um olhar com o outro significa que tu tem que te olhar também. Senão tu não consegue sustentar o olhar. E aí te obrigava a se individualizar. Olha a importância do transporte coletivo. E, claro, hoje a gente tem outras questões que atrapalham esse contato, como o celular, por exemplo, né? Mas, ainda assim, é um espaço em que essas relações podem se dar, ao mesmo tempo em que tu tem que te reservar um pouco, né? O celular, na verdade, permite que você seja abduzido daquele lugar e vá para outro, né? Então aí você sai da... Eu estou querendo lembrar o nome do autor, não estou conseguindo, mas eu acho que você vai lembrar. E que escreveu uma trilogia cujo primeiro livro chama O Artesão. O Sennett. Richard Sennett. Ele tem uma figura que eu gosto muito, que ele fala de 2 palavras francesas, cité e ville. Ville, não sei. E ele diz que quando você está discutindo a cité, você olha a questão coletiva da cidade. E quando você está pensando na ville, você está pensando numa situação local. Então, o transporte e a logística criam essa dualidade. Quando eu passo, por exemplo, uma via expressa que corta ao meio um bairro, eu estou dando uma solução para a cité. A cidade vai circular melhor, as pessoas de um determinado bairro irão muito melhor para o outro. Mas na questão da ville, uma pessoa que morava de um lado e levava o filho no colégio do outro, talvez aumente em 1 hora a ida para aquele local, ou vai ter que se reorganizar, e você vai mudando as relações. Nessa reflexão, me parece que na logística urbana, e até em cima de um pouco do que a gente conversou no primeiro momento da nossa conversa, esse conceito precisa ser melhor trabalhado. Porque está se olhando a circulação das mercadorias muito sobre a ótica do cité. Os urbanistas trabalham muito a ótica do cité quando eles estão pensando sobre a ótica da circulação dos grandes fluxos da cidade. Então eu vou colocar uma linha de metrô,
eu vou abrir um trem numa determinada área. Vai segregar? Vai segregar, mas vai me dar a solução da cidade como um todo, e tem um monte de cidadãos que vão economizar tempo nesse processo. Essa é uma solução da cidade. Mas se eu olhar na vila, eu vou ter soluções que seriam um pouco diferentes dessa solução da cidade. Com esse processo de individualização, e aí eu vou lhe fazer uma pergunta que passa um pouco na linha, eu com meu celular e não querendo olhar e ficando eu comigo, tem uma pulverização nos fluxos de mercadorias, basta ver a quantidade de motoboys, disque entregas e pizzas e coisas circulando, e também de pessoas. E está se caminhando mais para o local. Existem pessoas em alguns lugares que não saem mais de casa. Recebe tudo no seu local, ou no máximo caminham aqui num entorno menor. Como é que a gente poderia planejar ou direcionar? Porque hoje o comportamento é muito pulverizado, é fluxo ao balmo, a vida é líquida e tudo isso dessa forma, onde você recebe pequenas coisas, talvez com motoboy, de repente, quase que instantaneamente. Você não convive mais muito com as pessoas, porque você trabalha no seu micro, no máximo vai para um coworking ou toma um cafezinho na padaria para discutir os negócios. E as cidades vão virando vários núcleos menores de vilê. O que eu acho que está faltando, e aí eu gostaria que você refletisse um pouco, como é que a gente olha o vilê, o quarteirão, a vila antiga, nesse contexto de relações semelhantes ao que o bonde provocou. Como que dá para trabalhar isso? Pois é. Boa pergunta. Bom, eu acho que, primeiro, observando que existem essas particularidades, né? Então, soluções que a gente adota em determinado contexto não necessariamente vão se adequar a outro. Então, essa concepção de que existem particularidades que são culturais, que são até econômicas mesmo, da forma como economicamente aquele núcleo se organiza, né? São questões que têm que ser primeiro estudadas para depois propor alguma melhoria, né, para aquele local, enfim. E também acho que a perspectiva de pensar a cidade em diferentes escalas, né? Porque, claro que não vai se parar a produção, é claro que tem toda uma demanda na área de logística, né? E claro que também tem que pensar os grandes projetos, né, para se ter, mas em escalas menores, né? Eu acho que dá para considerar mais o que aqueles moradores entendem como sendo importante para eles, né? Acho que a gente volta à mesma questão sempre. Há um descolamento da área técnica e da área humana. E o que a gente tem que pensar é como é que as duas juntas vão encurtar distâncias. Distâncias sociais, distâncias físicas, distâncias econômicas, distâncias educacionais. Como que as duas juntas podem contribuir para isso? Tá? Se a gente continua numa lógica de caixinhas, de que cada área tem o seu nicho, né? E separadamente elas vão intervir, a gente não vai conseguir nunca ter uma visão do todo. Então, necessariamente, tem que trabalhar com a ideia de borrões, né? De manchas. Claro que tem as suas especificidades, cada área tem as suas especificidades, mas elas têm cada vez mais dialogar umas com as outras. A psicologia, pelo menos as áreas que são muito afins, né? Dependendo do objeto de estudo. No nosso caso, então, a psicologia, a administração, a economia, a geografia, a engenharia, as ciências sociais, a estatística. Então, tem como trabalhar de forma complexa, entender a complexidade dos espaços urbanos. E eles são complexos, eles não são simples de serem compreendidos, são extremamente complexos, né? Porque o homem é complexo. Sim, e se você simplifica, você dá uma solução
equivocada. E uma solução que eu acho que não vai atender às aspirações humanas. Porque, no fundo, acho que é isso, sabe? Todo mundo, de alguma forma, intuitivamente, ou racionalmente, ou reflexivamente, enfim, tem uma coisa, uma aspiração maior. A gente sente isso, né? É claro que vai depender de todo um contexto educacional que cada um tem, né? Mas é possível descobrir isso, né? E quando a gente vem com soluções de fora, não quer dizer que aquelas pessoas vão se sentir contempladas com aquilo, que vai responder. Eu gostei muito da colocação sua das caixinhas, porque é o objetivo dessas nossas conversas, é fazer a logística fora da caixa. Então, transcender a questão técnica. E a gente vai parando por aqui, Natália. Queria agradecer muito. Não sei se você quer falar mais alguma coisa, fique à vontade. Não, apenas dizer que foi um prazer. Que eu aprendo muito. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, procurar aprender mais. Aprender mais. Porque até esses dias eu estava lendo sobre isso, assim, como é que a gente aprende, né? E a gente aprende também... a gente aprende quando ensina. E tem que se colocar essa possibilidade, né? E o desafio na área do conhecimento, acho que é esse. Estar aberto a aprender com todas as áreas. Fazer jus à nossa complexidade, né? Exatamente. Se eu tivesse que sintetizar a conversa com a Natália, eu destacaria duas palavras muito importantes. Vou começar de trás para diante. A questão da complexidade e a dificuldade de entender um problema complexo e aí reporta para que o tratamento dado até hoje na área de logística é um tratamento simplificador e não está conseguindo mais abarcar essa complexidade. E a questão das tomadas de decisão de forma colaborativa e participativa. Cocriação. Então seriam cocriação e complexidade. Eu acho que é as duas coisas que você trouxe assim, que eu gostei muito. Nós trouxemos, concordo. E eu quero agradecer a participação de todos. Essa é uma das conversas aí de logística fora da caixa. Quero agradecer também o apoio institucional do LAUT, Laboratório de Logística e Aprendizagem da Unicamp, e o apoio da Talvez em Breve, que é um bar também fora da caixa. Quero agradecer também o trabalho da 2C Production na produção dessa nossa conversa. Até uma próxima.